Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do canal Qualidade e Produtividade. Tá? E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma ferramenta da etapa de Improve, tá? Muito utilizada na etapa de Improve do Six Sigma, chamada TRIZ. Tá? É a Teoria da Resolução dos Problemas Inventivos. Tá? É um acrônimo, é uma ferramenta inventada por um russo denominado Heinrich Altschuler. Tá? Foi um estudioso de patentes russas que analisou milhares de patentes, tá? E de acordo com essas patentes, ele sistematizou, ele criou uma heurística de análise de contradições técnicas que impedem a implementação de soluções. Tá? Então, é uma ferramenta bastante útil, tá? Ela se desenvolve um pouco além do que nós vamos explorar um pouco aqui nesse vídeo, tá? Ela tem também a teoria de Sucampo, as teorias de contradição técnica baseada em campos, né? Então, o escopo desse vídeo aqui é falar um pouco sobre a matriz de contradições, tá? Os 39 parâmetros de engenharia, tá? E os 40 princípios inventivos. Tá? E no site você vai encontrar no tópico 2.1.4.1, tá? Todo um descritivo sobre a TRIZ, tá? Também bastante informação sobre o histórico do Altschuler. Tá? Então, a TRIZ foi inventada basicamente porque o Altschuler percebeu que existia uma necessidade de sistematizar o raciocínio em busca de melhorias, né, de implementação de inovações tecnológicas. Então ele achou conveniente, né, trabalhando já num escritório de análise de patentes, ele começou a analisar todas as patentes que existiam, né, eram milhares de patentes. E depois de um tempo ele conseguiu criar uma heurística, né, uma maneira de emular, né, de encurtar o caminho até a determinação de uma solução. Então é baseado nesse tipo de informação, né, nessas patentes de invenções russas, o Altschuler determinou aí os 39 parâmetros de engenharia. Tá? Tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Quem foi Heinrich Altschuler. Tá? Foi um inventor e escritor russo, tá? Mas principalmente, né, a sua grande obra aí foi a TRIZ. Né? Ele escreveu, né, para o governo russo, né, dizendo que existiam maneiras mais práticas, né, tentando dar sugestões de melhorias, porém o governo era um governo de ditadura, né, e não aceitou muito bem as sugestões de Altschuler, e acabou que ele foi preso, né, no Gulag, famosa arquipélago aí de prisão russa, né? Ficou preso durante muito tempo e só depois de libertado, né? Depois de 4 ou 5 anos preso, que ele pôde retomar os estudos aí com a teoria de resolução de problemas inventivos dele. Né? Bom, basicamente, né? O raciocínio por trás da TRIZ, né? Ele parte do princípio que você está tentando melhorar um parâmetro de engenharia, tá? Na tela está aparecendo para vocês aí quais são os 39 parâmetros de engenharia, tá? Também determinados e classificados por Altschuler. Tá? Então você determina, por exemplo, eu quero melhorar, né? Quero reduzir o peso de um objeto estático, por exemplo. Né? Então você tem um parâmetro que você quer melhorar, é o peso do objeto quando ele está estático. Porém, né, ele também conseguiu sistematizar o seguinte raciocínio: à medida que eu tento reduzir o peso de um objeto estático, eu acabo piorando uma outra característica de engenharia. Né? E isso, né, quando você encontra essa contradição técnica, né, você determina o parâmetro de engenharia que você quer melhorar, e você acaba descobrindo qual é o parâmetro que acaba piorando quando você mexe no peso, né, você encontra uma contradição técnica. Tá? E ele tabulou, né, essas contradições técnicas e partiu do princípio qual foi o raciocínio, né, que os inventores, né, as pessoas que registraram patentes utilizaram para resolver esse tipo de contradição técnica. Tá? E ele tabulou isso de uma maneira que ficou muito fácil, né, que isso acaba se tornando uma heurística de resolução de problema, onde você tem um norte a seguir quando você precisa resolver problemas desse tipo, né, as contradições técnicas. Tá? Eu vou mostrar aqui também, essa tela aqui é a tela do site, ó. Você pode ver quais são os 40 princípios inventivos, tá? Então não vou ficar passando um por um aqui, e também
Nos próximos vídeos, talvez eu faça mais vídeos aí explicando um a um, tá? Qual é o raciocínio dos 40 princípios inventivos. Mas o principal objetivo dessa vez é mostrar para vocês como é uma matriz de contradição técnica e como você encontra, né, quais princípios devem ser utilizados, tá? Então eu vou abrir aqui na tela do computador a matriz de contradição. Tá? Então você tem aqui em colunas, né, os 39 parâmetros de engenharia que você pode escolher, tá? E na vertical também, né, partindo do pressuposto que você vai ter uma contradição. Quando eu tento melhorar um parâmetro aqui em uma dessas linhas, eu acabo prejudicando um outro parâmetro aqui que está nas colunas, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, eu quero melhorar, né, ou aumentar ou reduzir o volume de um objeto estático, tá? E quando eu aumento o volume de um objeto estático, eu acabo prejudicando a velocidade que ele atinge, tá? Então, se você cruzar aqui a matriz, você vai encontrar quais são os princípios a serem utilizados, tá? Então, se eu, por exemplo, aumento a velocidade, né? Eu quero melhorar a velocidade de um objeto, né? Mas para isso eu gasto mais energia, né? Eu acabo gastando mais energia. Então você cruza aqui, ó, né? Essas linhas aqui, tá? E você vai encontrar aqui os números referentes aos 40 princípios inventivos. Nesse caso aqui é o princípio número 8, 15, 35 e 38. Tá? E aí consultando aqui, 8, 15, 35 e 38. Tá? Então você tem aqui quais são os princípios inventivos a serem utilizados. Nesse caso é a técnica de antipeso ou contrapeso, né? A técnica de dinamismo, adicionar dinamismo ao sistema, né? A alteração de outros parâmetros de engenharia ou o uso de oxidantes. Tá? Então, ele não vai dar a solução, né, efetivamente, mas vai mostrar um norte para você raciocinar, né, e mais facilmente encontrar qual é a solução para essa contradição técnica. Tá? A TRIZ, por muito tempo, foi considerada como simplesmente isso aqui, tá? Uma matriz de contradições técnicas, onde você encontra o parâmetro que você deseja melhorar e depois, baseado no parâmetro que piora, você encontra os princípios inventivos. Porém, após a sua saída da prisão, Altshuler expandiu esse conceito para outros 76 princípios da TRIZ, tá? Então, vai um pouco além desse aqui. No próximo vídeo, provavelmente a gente pode colocar aqui um pouco mais detalhe das teorias de Sucampo, tá? O raciocínio de forças agindo sobre o sistema e forças concorrentes. Tá? Então, basicamente é isso aqui. A TRIZ é uma ferramenta bem simples, bem prática, mas é muito útil aí na etapa de measure, tá? Na etapa de improve, tá? Dos projetos 6 Sigma, tá bom? Eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não seguem o canal, tá? Deixa lá dá um joinha, tá? Clica aí no sininho para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, tá? Curte lá o canal. Críticas, sugestões também são sempre muito bem-vindas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso aí. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.